Olá, boa noite a todos. Mais uma noite do evento Sono Virtual. Queria agradecer a presença de todos vocês. Estamos recebendo bastante elogios. Eu acho que o conteúdo está maravilhoso, né? Nós temos profissionais de alto gabarito, né, aqui no Brasil. Então, estamos todos de parabéns, inclusive a equipe técnica que está nos ajudando esse tempo todo. Bom, esse momento é um momento muito interessante e diferente, né, dentro de um congresso científico, mas toda a comissão científica gostou muito da ideia de termos um espaço para esse manifesto. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a presença de todos os profissionais que aceitaram participar dessa mesa. E eu estou compartilhando a minha tela. Minha tela já está compartilhada, por favor? Tá sim, doutora. Bom, então, qual é a finalidade? Né? Estamos falando aqui da mudança do horário escolar, não somente para o ensino fundamental 2, como para o ensino médio. O que veio acontecendo lá com a ABS? Muito antes de 2017, né, já se sabia, já se falava, já se tinha evidência científica dessa necessidade. Agora, em 2017, no Congresso Brasileiro do Sono, a Associação Brasileira do Sono lançou o primeiro manifesto, né? Nós tivemos também uma mesa lá, e eu acho que foi em São Paulo, inclusive, e com essa finalidade de início das aulas escolares para os estudantes do 7º ao 9º ano do ensino fundamental 2 e para os 3 anos do ensino médio, ou seja, os adolescentes entre 13 e 17 anos, mudassem para as 8h30. Em seguida, em 2018, o slogan mundial da Semana do Sono, do Dia Mundial do Sono, foi exatamente: respeite o seu ritmo e siga, respeite o seu sono e siga o seu ritmo. E a ABS, através desse slogan, fez a campanha toda em cima dos adolescentes. E aí, em 2018, depois dessa campanha, que todas as regionais nos ajudaram, nós temos 25 regionais da ABS no Brasil, e o grupo empenhado, imbuído de aplicar questionário nos adolescentes, escolas públicas, escolas privadas, nós conseguimos, em 2018, oferecer fisicamente esse dossiê. Desse dossiê com as evidências científicas brasileiras que justificavam a proposta do atraso dos horários escolares. Evidência mundial, a gente tem inúmeras. E aí a gente começou a ter vários dados, é um livretinho, eu não vou falar todas as análises estatísticas, algumas muito importantes. Primeiro que a gente teve um número expressivo, né, dos 5.100 questionários, quase 2.000 esteve nessa faixa etária dos 13 aos 17 anos. E olha uma coisa muito interessante, o tempo de sono que os adolescentes do Brasil dormem durante a semana no momento, no turno escolar, né? no momento do ano letivo. 6 horas,7. E no final de semana, quase 9 horas. Isso dá um débito de sono de mais de 2 horas por noite. Uma outra questão foi a satisfação com o tempo de sono durante a semana. Quase 60% dos adolescentes está insatisfeito. E quando comparado ao final de semana, 74% está satisfeito. Ou seja, aquele jet lag social, né? Dormindo, tentando recuperar no final de semana. Uma outra e última pergunta que eu vou colocar, das inúmeras que tem esse questionário, que é muito amplo, muito aprofundado, era o que o adolescente costumava fazer na última hora antes de dormir. E, disparadamente, o uso de aparelhos eletrônicos, assistir TV e também ficar pensando. Quer dizer, adolescente também tem problema, né? Depois disso, a ABS resolveu ir para a mídia,
fazer apresentações, né? Aqui, uma dessas apresentações aqui foi feita com o Sérgio, que a gente vai falar adiante. Então, a ideia era 8h30 em 2020. Era um slogan de uma campanha que a gente ia fazer para que em 2020, este ano que nós estamos, a gente conseguisse emplacar em algumas escolas esse horário atrasado de entrada do adolescente. Também várias mídias escritas, várias revistas de impacto falando sobre esse tema. Em paralelo, no mundo também, existem várias entidades reunindo inúmeras sociedades, médicas e não médicas, mostrando a necessidade, o interesse, a prevalência, os problemas, as consequências, o motivo, né, pelo qual biológico, fisiológico, o adolescente não funciona nesse horário de 7, 7h30 da manhã. Também várias redes sociais implorando, pedindo para que a gente os deixem dormir adequadamente, no tempo necessário e no horário necessário. Estou mostrando que existe um clamor mundial por essa necessidade, né? Também, nesse período, formou-se o movimento das mães de Brasília, que nós estamos com uma delas aqui, que é a Virgínia. Foi um grupo assim, extremamente atuante, desde 2017, 2018, esse grupo imbuído, empenhado, também fazendo palestra, também dando entrevista, indo às escolas, conseguiram, provavelmente, a Virgínia deve mostrar para a gente, mudanças expressivas na região que eles militam. Em 2019, a ABS foi a Brasília. Então, lá em 7 de novembro, nós fomos a Brasília, fomos ao gabinete da professora Dorinha Seabra Rezende, com a finalidade de apresentar o dossiê e mostrar a necessidade dessa mudança. E ela sugeriu criar uma comissão para dar andamento a esse projeto, envolvendo as duas secretarias, a Secretaria de Saúde, porque isso implica em problemas de saúde, e a Secretaria de Educação, para que se transformasse esse objetivo em um projeto de lei. Isso foi final de 2019. E, quando chegamos lá, tinha acabado de acontecer um mês que tinha sido aprovado, obrigatório, lei na Califórnia, obrigando as escolas do high school, né, que representa o nosso ensino médio, a atrasarem este horário para 8h30, né, esse início do horário escolar, adequando as necessidades da escola, esperando que a escola conseguisse se organizar. Não é uma imposição pura e simples, mas a gente está diante de um problema real. E aí veio a pandemia. Essa pandemia nos impediu, por um lado, de dar continuidade a esse projeto, porque em Brasília nós não conseguimos nada. Inclusive, a gente convidou a professora Dorinha para estar aqui conosco. Ela estava impedida, ela tinha outro compromisso, mas ela não conseguiu montar essa comissão, talvez por conta de aglomeração, de não estar acontecendo, né, lá no plenário. Mas a pandemia mudou radicalmente a educação, e rapidamente, né? A gente foi obrigado a fechar as escolas, as atividades deixaram de ser presenciais, se flexibilizou o conteúdo, se flexibilizou o tempo, com aulas gravadas, o espaço para aprender, o ensino à distância, depois algumas escolas adotando, e faculdades, ensinos híbridos. Então, nós estamos, no momento, vivendo uma oportunidade única para repensarmos estes horários. Modelos para 2021. Uma escola apropriada para a fisiologia que o adolescente apresenta. Então, o projeto seria a mudança do horário do início das aulas, poderia acontecer de duas formas. Primeiro,
uma criação de uma lei que altere as práticas atuais, estabelecendo que se inicia às 8h30 para o ensino médio, ou 8 horas para um grupo, 8h30 para outro grupo. Ou, pelo menos, que se obrigue as escolas a ofertarem horários alternativos para os pais que entendem o sofrimento do filho, entendem a necessidade, conhecem sobre o assunto. Então, esse é o projeto que a gente está levantando essa bandeira esse tempo todo. E aí essa mesa surgiu, né? O estudante que precisa, o familiar que se preocupa e que sofre, os professores, existem várias publicações mostrando os professores que notam os primeiros tempos de aula, os adolescentes literalmente dormindo, a coordenação pedagógica, os diretores de escola, vendo essa necessidade, lógico, vendo também outros problemas de turno matinal, turno da manhã, turno da tarde, questão de transporte, de rush de veículos para a chegada à escola, a questão dos políticos estarem envolvidos e interessados nisso, cronobiologistas que estudam e entendem, que mais estudam sobre esse assunto, os médicos especialistas em sono que recebem esses adolescentes com inúmeros problemas, com inúmeras consequências, já com depressão, já com ansiedade, já com obesidade, enfim, com outras consequências, e os meios de comunicação que tanto nos ajudam, né, a falar sobre sono, a falar sobre essas questões. Então, é por isso que nós estamos aqui. Eu vou parar de compartilhar minha tela neste momento. Daqui por diante, eu tenho um monte de publicações, um monte de evidências científicas que eu acho que já estão bem consolidadas. Se a gente tiver um tempo, eu posso até mostrar no final, mas eu acho que apresentar essa mesa que está aqui reunida, essa mesa de peso, eu acho que a gente vai ter uma discussão muito rica. E quem também quiser fazer pergunta, por favor, estamos à disposição. Vamos lá. Então, eu gostaria de apresentar quem está aqui conosco. O doutor Fernando Lousada, mestre e doutor em Neurociências e Comportamento pela Universidade de São Paulo, e pós-doutorado em Harvard Medical School. Professor titular do Departamento de Fisiologia da Universidade do Paraná, coordenador do Laboratório de Cronobiologia, que tem como principal objetivo o estudo das relações entre sono, aprendizagem e desempenho escolar. E é membro institucional da Rede Nacional de Ciência para a Educação e do Comitê Científico do Núcleo de Ciência pela Infância. E lançou um livro, O Sono na Sala de Aula. Também temos aqui conosco a Virgínia Nogueira. A Virgínia é mãe, eu também sou mãe de 4, tá bom? Virgínia é mãe, psicóloga, mestre em gestão social e trabalho, doutoranda em análise do comportamento pelo Instituto de Psicologia da UNB, pesquisadora em empresa pública, membro da Start School Later, aquele grupo que eu mostrei, movimento internacional para procurar conscientizar a sociedade sobre a necessidade de alterar os horários escolares. Muito obrigada pela presença, Virgínia. Temos aqui também o Sérgio Moraes Castanheira Brandão. O Sérgio é jornalista e comunicador de ciência, trabalhou na BBC em Londres e na TV Globo como repórter especializado em ciência e saúde, e é diretor-geral da produtora Vídeo Ciência e curador internacional da Mostra Internacional de Ciência na TV. Muito obrigada, Sérgio, por dedicar esse tempo conosco. Já trabalhamos juntos, né? A produtora de Sérgio é fantástica, fez o nosso vídeo também dos adolescentes. E também estamos com o Miguel Thompson. O Miguel, ele é professor de ensino básico por 25 anos, presidente do Conselho Editorial da revista Educação, diretor acadêmico da Fundação Santillana. Gente, muito obrigada pela presença de todos. Eu gostaria de passar a palavra para o Fernando Lousada, por favor. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Andréia, Virgínia, Sérgio, Miguel. Eu queria, antes de mais nada, agradecer essa oportunidade, esse espaço que nós
que nos foi aberto para discutir um tema tão relevante que nós temos estudado há muito tempo, e mais particularmente de ter aberto essa reunião para a comunidade, né? Para nós ouvirmos diferentes perspectivas, para nós sairmos um pouco fora de uma discussão meramente acadêmica, e eu parabenizo ter trazido a Virgínia, o Sérgio, o Miguel. O Miguel não queria te chamar de velho, Miguel, mas há várias décadas que o Miguel já mostra, que eu, ao conhecer o Miguel, que ele está muito à frente nas reflexões sobre educação. Então, ter um educador do calibre do Miguel aqui é uma grande honra. Fernando, eu queria lembrar que eu li lá na época, lá tua tese de mestrado, que você já falava do sono, e o Mena Barreto, é um trabalho maravilhoso que vocês já estavam fazendo há muitos anos, muito legal. Não precisa falar quantos anos? 2 anos. 2 anos. Então, eu vou rapidamente, eu até separei alguns slides, mas pouquíssimos slides, eu tenho 5 minutos só, né? Eu acho que não é necessário nós discutirmos a importância do sono, num congresso desse, a importância do sono para a cognição, para a regulação emocional. Eu vou partir para discutir quais são as intervenções, porque a alteração de horário escolar é uma medida necessária, fundamental, mas não suficiente para resolver o problema, né? Então, a gente vê basicamente 2 vertentes de medidas. Uma delas é a chamada educação sobre o sono, vários programas, alguns chamam de higiene do sono, e as mudanças horários escolares. Mas a educação sobre o sono, discute-se muito os efeitos a longo prazo, não é fácil mudar comportamento, mas é necessário que nós continuemos a fazer isso. E as mudanças de horários escolares, basicamente o atraso no horário de início das aulas. Mais recentemente, eu tenho defendido a flexibilização. Nós temos que partir para a flexibilização. Nós já estamos discutindo há tempos a flexibilização dos espaços de aprendizagem, nós estamos discutindo a flexibilização dos conteúdos de aprendizagem, e nós não conseguimos discutir, e estamos começando a discutir a flexibilização dos tempos de aprendizagem. Eu vou mostrar só 2 slides de resultados de estudos não publicados, porque eu acho que vale a pena dizer que nós continuamos fazendo estudos no Brasil. Esse resultado que eu vou mostrar para vocês é o resultado do primeiro estudo que avaliou no Brasil a mudança de horário escolar, um estudo coordenado pelo Dr. Felipe Benjamini. Esse ABC significa os alunos estavam frequentando a escola às 7h30, durante uma semana passaram a frequentar às 8h30 e depois voltaram ao horário habitual. Então, foi um experimento realizado numa escola e, como era previsto, houve uma redução da sonolência durante a semana onde houve o atraso das aulas. Não houve mudança significativa no horário de dormir, mas no horário de acordar. Durante a semana onde houve atraso, os alunos passaram a acordar mais tarde, com repercussão na duração de sono. Há outros parâmetros que foram avaliados, de humor, de fadiga, mas que eu não vou mostrar aqui. Mas só para dizer que nós já temos resultados no Brasil de experimentos mostrando que se atrasa o horário de início das aulas, há várias repercussões positivas nos estudantes. E esse estudo, a doutora Cláudia Moreno, há 2 dias no Congresso, mostrou um estudo do sono durante a pandemia, e nós estamos também com um estudo onde nós tínhamos dados de 2019 de centenas de alunos e repetimos essa coleta, e aqui vocês veem qual a porcentagem de adolescentes antes da pandemia, em 2019, que dormiam o recomendado mais de 8 horas, no mínimo, né? Um pouco mais de 20%, e durante a pandemia nós fizemos essa pesquisa de maneira remota, mas aplicando os mesmos instrumentos, quase 90% dos adolescentes passaram a dormir 8 horas. Houve uma redução significativa da quantidade de cochilos durante o dia, mostrando que realmente os horários escolares são inadequados. Quando houve uma flexibilização devido à pandemia, os adolescentes passaram a dormir mais e melhor. Então, para finalizar, eu quero discutir, eu queria gerar um debate, assim, eu não sou contra a lei, uma lei que faça isso, mas a lei tem que vir acompanhada de muitas mudanças e discussão com os vários setores da comunidade.
Então, a gente tem um termo na área de sono, muitos de vocês conhecem, né, que a gente fala em zonas proibidas de sono. São horários onde a propensão ao sono é menor. Então, eu queria propor para vocês as zonas proibidas de atividades síncronas, para usar um termo que nós fomos obrigados a incorporar, aulas síncronas ou assíncronas, sejam elas remotas ou não. Então, o que eu estou propondo é que nessa reformulação que as escolas estão sendo obrigadas a fazer, incorporando ferramentas digitais, fazendo ensino híbrido, parte remota, parte presencial, que nós passemos a considerar esses horários. Eu até ultrapassei as 8h30, né? 9 horas, esses horários das 7 às 9 da manhã e esse horário após o almoço, como horários proibidos de atividades síncronas, sejam presenciais ou não. Nesses horários, os alunos podem desenvolver atividades assíncronas, ou seja, aquele que acorda mais cedo pode desenvolver tarefas, pesquisa, atividades em grupo ou não, e as aulas síncronas, aquelas onde todos os estudantes são obrigados a permanecer, ocorreriam das 9 ao meio-dia e a partir das 14, 15 horas. Então, eu acho que a gente não pode perder essa oportunidade de discutir uma flexibilização dos horários no momento em que as escolas estão sendo obrigadas a flexibilizar uma série de questões. É claro que as escolas vão falar, não, nós estamos preocupados com as medidas sanitárias, com a saúde dos alunos, dos professores, dos familiares, agora a gente vai ter que se preocupar com isso, mas isso tem a ver com a saúde dos alunos e eu acho que a gente deve incorporar essa discussão. Era isso que eu gostaria de apresentar para vocês e muito obrigado, Andréa. Muito obrigada, Fernando. Olha, a gente vai ter muita discussão aí, vai ser ótimo. Eu agora gostaria que a Virgínia, por favor, compartilhasse a sua tela para apresentar o que ela quer apresentar para a gente, por favor. Bom, boa noite a todos. É muito bom estar aqui conversando com vocês e ainda de maneira despretensiosa, né? Porque você falar como um cientista é uma coisa e você falar como mim te dá todos os direitos de exagerar em algumas questões. Mas vamos lá. Doutora Andréa sabe que já tem um tempo, né? Acho que desde 2017, 2018 que eu venho me questionando sobre isso, porque meus filhos entraram na adolescência, eu tive uma adolescência no vespertino, porque há muito tempo atrás a gente tinha os 2 turnos, matutino e vespertino. Então, eu percebi que nas ilhas a gente não tinha mais possibilidade. Inicialmente, eu pensei que era uma coisa só da cidade, mas não é, né? Então, não havia nenhuma escola mais, ou seja, eu não tinha nem como consumidora, a opção de colocar meus filhos num turno vespertino. Então, buscando informações, eu cheguei ao grupo Start School Later, que a doutora Andréa mencionou, que inclusive foi um dos grandes articuladores que saiu, que foi aprovado na Califórnia. Me associei a eles com o objetivo de procurar comunicar melhor, não só as famílias, mas também as escolas sobre esse tema. Porque hoje em dia elas não acreditam muito nessa questão. É uma questão muito mais de disciplina do que de necessidade. Então, o objetivo do grupo mesmo, do Start School Later, é colaborar na disseminação de informações e pesquisas também, porque são nessas que a gente procura se fundamentar para comunicar, certo? Mas isso vai além, a gente precisa pensar também na conscientização das pessoas, de quem compõe as escolas, dos gestores, dos administradores, das famílias, dos responsáveis. Relação entre o sono e os horários escolares. Como o doutor Fernando falou também, né? Existe a questão da higiene do sono. A gente não vai entrar nesse debate aqui de que as famílias precisam educar seus filhos também para ter uma certa disciplina, porque a disciplina ela é necessária em qualquer campo da nossa vida, não é? Inclusive para poder continuar acordando às 7 horas da manhã, aliás, estando na escola às 7 horas da manhã, a gente precisa de muita disciplina com esses adolescentes.
Mas, então, eu criei o grupo com esse objetivo de chegar até as famílias e de chegar até as mães. Então, todas as vezes que eu tenho uma notícia, eu coloco no grupo e compartilho em diversos outros grupos de famílias, de mães de Brasília, de qualquer lugar, de professores, inclusive tenho grupos de professores que muitas vezes eles estranham essa história, não acreditam muito bem nessa necessidade. Então, eu trouxe esse slide porque a gente precisa, enquanto cientista, comunicar. Hoje, a sociedade acredita que acordar cedo é só sacanagem com a adolescente, que eles não percebem o impacto negativo, e mais, não é nenhum negativo, o quanto seria positivo se eles pudessem dormir mais, se eles pudessem estar na aula de uma forma mais desperta. As justificativas são inúmeras, né? E ninguém morreu por isso mesmo. A gente continua acordando, eles continuam acordando, mas existe um peso, existe uma consequência. Eu vejo isso na minha casa, né? E essas desculpas, elas se estendem com relação à questão da logística, da prática de levar os filhos na escola, e das dificuldades da escola em atrasar por conta da carga horária que hoje elas têm que cumprir. Então, para encerrar, eu acho que a gente precisa realmente aprender a comunicar melhor. É uma mudança muito mais que cultural, não é? A escola ainda é associada a um sacrifício. Você se levantar para ir para a escola é um sacrifício. Hoje eles não fazem esporte porque não tem tempo, né? Chega 4, 5, 6 horas da noite e o meu filho chegar em casa, tomar banho e dormir, entende? Então, a gente olha o tamanho do prejuízo que a gente está causando nos adolescentes e a gente ainda não está conseguindo ser competente o suficiente para colocar. É isso que eu queria dizer para vocês. Deixa eu ver. Obrigada, Virgínia. As mães sofrem muito na pele essa fase da adolescência, não tem a menor dúvida. Estar 7 horas em sala de aula significa acordar 5h30. 5h30 da manhã, assim, é um negócio... E a gente ainda tinha horário de verão, tá? Agora, a gente tem 2 anos que não tem, ou 1 ano, não me lembro, mas ainda tinha essa outra diferencial. Bom, surreal. Eu gostaria agora que o Sérgio... Boa noite, Sérgio. Muito obrigada por estar aqui conosco. Boa noite, André. A palavra está com você. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer esse convite de poder participar com vocês. Eu tive um enorme prazer de fazer aquele vídeo com você, André, já tem 2 anos, e foi num momento até muito importante, porque eu também sou pai, tenho 4 filhos de 2 gerações diferentes, e o meu caçula, que está atualmente com 16 anos, vinha enfrentando um problema exatamente no momento que ele entrou na puberdade. Ele sempre foi ótimo aluno, uma pessoa com humor ótimo, mas eu senti que aconteceu uma mudança na puberdade, que é normal, né? A gente sabe que nós todos já passamos por transformações, essa metamorfose que é a adolescência, mas no caso dele eu senti que o sono, a necessidade de dormir mais era muito importante. É aquela sensação de pai, de mãe, que conhece, acompanha o dia a dia dos filhos. E eu, então, enquanto comunicador de ciência, jornalista, eu já tinha tido a oportunidade de fazer diversos programas do Globo Ciência, enfim, diversos assuntos para televisão, principalmente, que tratavam de sono. E ao longo dessa minha trajetória de mais de 40 anos de jornalista de ciência e de pai de 2 gerações, eu notei que realmente isso que vocês estão fazendo hoje é da maior importância. Eu passei a entender, por exemplo, muito mais tarde, um problema que a minha filha, que hoje tem 44 anos, ela era ótima aluna até os 14, 13 anos, sempre primeira da turma. A partir da puberdade, ela estudava numa das melhores escolas do Rio de Janeiro, o Colégio Santo Agostinho. Ela tinha muita dificuldade de acordar para estar às 7 horas
no colégio. Como você, André, falou, tinha que acordar antes de 6 horas para poder se aprontar e já ia para a escola com muito sono. E eu naquela época, ainda não tinha essa informação que hoje, graças às pesquisas que você apresentou muito bem, André, e que isso era um problema que era normal da adolescência. E a gente achava que por que o irmão não tinha tanto problema de acordar cedo e ela tinha? Então, existe realmente, o que eu observei nos meus 4 filhos, é que cada uns tem menos dificuldade de acordar cedo, apesar de não ser agradável, e para outros é um grande sacrifício. Então, essa diferença já de padrões de sono, com pessoas que são matutinas e vespertinas, quando chega na puberdade, esse problema, para quem é vespertino, já tem dificuldade de acordar cedo, então o problema é terrível, né? Então, essa campanha, essa participação que a gente está fazendo aqui hoje, e já desde que eu venho acompanhando, é da maior importância. O meu papel enquanto comunicador de ciência, jornalista, é de ajudar, e eu tenho acompanhado muito as postagens da Virgínia, que tem feito um trabalho maravilhoso, e eu tento mandar para a escola do meu filho, para tentar sensibilizá-los, eles simplesmente não respondem, porque eles acham que não sabem como resolver o problema de começar às 8h30 da manhã. E eu, de certa maneira, acho que foi até providencial esse ensino à distância, porque finalmente o meu caçula pôde dormir mais. E o rendimento dele melhorou muito, porque ele agora consegue pelo menos dormir até às 7 horas. Ele já acorda meio assim, mas antes tinha que acordar às 5h30, quase 6 horas da manhã para poder chegar na escola. Então, esse trabalho de esclarecimento, essa campanha, ela tem que crescer. Nós realmente estamos começando a entender por que tantos adolescentes estão sofrendo problemas de depressão, de ansiedade, de baixo rendimento escolar, enfim, até casos de suicídio que a gente não sabe se estão relacionados a exatamente essa desregulagem, né, do sistema biológico, da bioquímica do cérebro, dessa transformação. Então, pelo menos nós já temos os exemplos da Califórnia, de outros países que levaram a sério essa questão da saúde dos nossos adolescentes. Então, essa campanha precisa crescer. Eu sei que, como o André mencionou, agora as pessoas estão mais preocupadas com a vacina da Covid e tudo mais. A questão do sono é muito mais duradoura. Essa pandemia, em algum momento, vai passar, como todas as pandemias que nós já passamos da história da humanidade. E vem vacina, etc. Mas a questão do sono, o respeito ao sono do adolescente é da maior importância, que a gente realmente faça com que um número cada vez maior de pessoas, especialmente pais e dos próprios adolescentes, tenham consciência que deve ser um direito deles de dormirem mais de manhã. Uma questão do respeito às transformações biológicas que todos nós passamos na adolescência. E isso não está sendo respeitado. E muitos pais ainda dizem, é preguiçoso, não quer levantar, e a gente sabe que não é verdade, né? Não é questão deles não querer, eles não conseguem. A melatonina, ela não pergunta, ela muda. Eu até acredito que, do ponto de vista... Eu sou sempre fui muito interessado em evolução, em psicologia evolucionista, e se a gente pensar que a puberdade é aquela fase que começava os rituais de acasalamento, e que provavelmente seriam à noite. Então, o horário dos adolescentes já férteis deveriam mudar para propiciar os primeiros acasalamentos, né? Então, é natural que eles precisem... A biologia fala mais alto, eles precisam dormir mais tarde, e eles não dormem mais tarde porque ficam no celular ou porque ficam jogando videogames. Eles ficam sem sono, por isso eles ficam no celular e por isso eles vão jogar videogames, porque normalmente, quando eles eram mais jovens, eles chegavam mais cedo, 9, 10 horas da noite, eles já estavam com sono e iam dormir. Então, esse esclarecimento, essa campanha, da maneira como ela tem sido conduzida, eu fico feliz de ver esse simpósio, esse seminário que vocês organizaram, porque ele realmente traz as informações corretas. Gostei muito da apresentação do Fernando também, essa necessidade de flexibilização. Achei ótima a sugestão dele de concentrar as atividades síncronas mais tarde, a partir das 9 horas, e acho que podem ser, cada um faz no seu tempo. Essa aí pode ser nos primeiros horários. Pelo menos isso já seria um bom começo. E eu acho que essa discussão deve se ampliar cada vez mais para que toda a sociedade participe e que os nossos adolescentes
possam ter condições muito melhores do que vem tendo atualmente com essa questão do ensino médio começar às 7 horas da manhã. Eu espero que tenha dado o meu depoimento como pai, como jornalista, e estou à disposição da campanha também para ajudar no que eu puder, no meu alcance. Excelente, Sérgio, excelente colocação, muito ponderada, muito adequada, com erudição, porque é difícil também a gente encontrar, quando a gente vai para a mídia, ou quando a gente vai para divulgação, muitas vezes vem a pergunta, mas agora, por exemplo, o adolescente não vai ficar mais tempo no celular se a gente deixá-lo dormir até mais tarde? Então, às vezes existe, né, até uma ignorância a respeito da biologia, da fisiologia dessa faixa etária. Mas muito obrigada e vamos contar com a sua ajuda, com certeza. Por favor, professor Miguel Thompson, a palavra é sua. Obrigado, pessoal. Bom, o que eu sinto? Há mais de 30 anos que eu tenho essa preocupação, e foi, de fato, essa pesquisa do Fernando que me chamou muito a atenção, né? E a partir daí eu sempre militei em prol dessa aula às 8h30, às 9 horas. Mas a gente tem alguns aspectos que são desde vícios, né? A estrutura urbana, que não ajuda, de fato, a mudar esse horário, né? Agora a gente está tendo mudanças comportamentais da sociedade, onde empresas estão reorganizando seus tempos, não pela escola, mas pela questão da logística, né? Então, começa uma mudança, né? Eu tenho minhas duas filhas e minha esposa são professoras, e agora, na pandemia, muitas passaram, as aulas começaram às 9 horas, começaram a organizar, e foi muito bom. Então, eu acredito sinceramente que a gente vai começar a se movimentar em termos de horário. Mas mais interessante ainda, pessoal, a gente está tendo uma reforma de educação. A BNCC e a reforma do ensino médio trazem muitas modificações. Uma delas é a questão da escola de tempo integral e a escola de formação integral. A escola de formação integral está trazendo outros elementos que não só o cognitivo, né? Elementos relacionados com afeto, com conexões entre os seres humanos, e a questão do horário é fundamental, porque os meninos chegam 7 horas, 7h15, eles não conseguem se relacionar, eles levam mais ou menos 1 hora para funcionar. E o professor, a mesma coisa, né? A gente não consegue movimentar os jovens de maneira integral, né? Onde você movimenta afetos, emoções, intelecto, de maneira que você consiga movimentar, de fato, o indivíduo em prol do processo de aprendizado. Então, o que eu sinto? Que está crescendo a ideia de uma escola de tempo integral. A gente tem São Paulo, acho que já está com 25% das escolas, e nos próximos 10 anos a gente vai melhorar muito isso, porque aí tem que pensar muitas questões. O Fundeb está entrando muito dinheiro, aluno qualidade, né? Custo aluno qualidade, que vai trazer elementos relacionados com a estrutura da escola, né? E essa história de estrutura da escola tem quarto de sono, né? É possível a gente construir espaços onde as crianças possam chegar às 8h30, descansar logo depois do almoço, como o Fernando propôs, né? Então, primeira coisa, é fundamental que a gente entenda tem uma reforma educacional. Essa reforma educacional está colocando a ideia de tempo integral e claramente 8h30 é uma proposta, né, de começo de escola, e terminando às 3h30 da tarde, 4 da tarde, com tempo para que eles possam dormir e descansar. Então,
eu imagino que a gente pode propor, nos próximos 10 anos, a partir da lei, né, a partir do que já tem, a ideia de uma escola que comece às 8h30. A única questão que eu entendo, porque é o seguinte, no fundo, a escola, essas escolas, por exemplo, Garcinha, várias escolas ricas aqui em São Paulo, já estão começando a discutir. Mas a escola pobre, a escola do pobre, não tem essa flexibilidade. Esse é um problema. A questão da desigualdade é maior do que tudo isso aí, né? E a gente não consegue botar um pai que tem que entrar 8 horas no trabalho para levar a criança antes, né? Então, eu acho que a questão também é sistêmica. A gente não pode achar que a partir de um decreto a gente vai mudar. A gente tem que mudar essa estrutura social que a gente está vivendo, né? Então, terminando, a gente está tendo a escola de integrar uma proposta, a gente vai ter que discutir essa questão da desigualdade, né, para que a gente possa, de fato, oferecer para os jovens um tempo adequado para a educação. Bom, nós podemos fazer perguntas entre nós, e eu também quero fomentar aí que vocês que estão nos ouvindo, a gente está com uma audiência muito grande, eu agradeço, né? As pessoas estão elogiando bastante aqui no chat, e a gente tem uma pergunta do John Araújo, que também é um grande estudioso na área, né? Ele queria fazer uma pergunta para a Virgínia. Você que tem muita experiência com o grupo Start School Later no Brasil, e seu envolvimento na liderança deste movimento, você poderia relatar como as mães e pais respondem à proposta de atrasar as aulas dos adolescentes? Uma ótima pergunta, agradeço ao professor John. Ele está lá no nosso grupo Start School Later, eu acho muito bom. Eu compartilho muita coisa do Dr. Fernando, da doutora Andréia e dos outros pesquisadores que vejo, porque, como eu falei, a gente precisa reforçar essa comunicação. Os pais e mães responsáveis hoje se dividem muito. Eu acho que quem tem um esclarecimento maior de como funciona uma pesquisa científica, de como que funcionam esses estudos, começa a compreender, fazer relações e compreender. Mas a gente hoje vive numa situação assim, difícil. Nós temos um peso cultural. É o peso do não pode, é o peso do que sempre foi assim, a questão do próprio preconceito com relação ao adolescente. Os pais e mães, os responsáveis, eles estão muito divididos nessa questão, por isso que eu falo muito na questão da comunicação. Eu queria só enfatizar e ilustrar isso daí de uma forma. A escola dos meus filhos fez uma pesquisa recentemente para mudar o horário de 7 para 7h40. Já é muita coisa, eu comemorei bastante, mas eles fizeram uma pergunta errada, não é? No chat lá da escola. Eles colocaram, inclusive, dizendo que, por conta dos estudos a respeito da cronobiologia, do sono do adolescente, que a escola queria saber o que é que os pais achavam. E aí eles fizeram essa proposta, 7 horas da manhã, né? E colocaram os outros horários também, e 2 dias na semana no contraturno. Se as pessoas escolhessem 7h40, seriam 3 dias na semana no contraturno. Então, pesa o aspecto de você ter o seu adolescente um dia a mais na escola. Mesmo assim, a votação ficou muito apertada. Foi uma diferença de, sei lá, menos de 10% para a turma que ganhou, vamos dizer assim. E foram 300 respostas, uma escola que tem mais de 2.000 alunos, né? Então, precisa existir uma vontade da escola também. Receita, não tem receita de bolo. Eu gosto muito da ideia da flexibilização de horários, como o doutor Fernando já propôs,
Uma escola aqui de Brasília, ela já tentou fazer isso, mas as pressões foram inúmeras e eles voltaram para 7h30 da manhã. Eles recebiam as crianças a partir das 7 horas, quem quisesse, precisasse levar, mas a partir das 8h30 é que começavam realmente as aulas. As atividades anteriores eram atividades que não eram curriculares, reforço, plantão de dúvida, etc. Modelos nós temos vários para falar. Horários diferenciados, horários de escola que começam de 8 horas, 8h30, 9 horas, e na sexta-feira começa às 7 da manhã, né? Aí mistura tudo. Mas, enfim, é uma proposta que tem que ser debatida e tem que ser escolhida de acordo com aquela comunidade, seja pública ou privada, né? Escola pública ou privada. Obrigada, Virgínia. Tem uma pergunta aqui da Cláudia Moreno, perguntando como o financiamento do Fundeb pode ajudar nessa proposta. Provavelmente a proposta do Miguel, ou não sei, ou do Fernando. Seria por meio da implantação da escola integral ou pela melhoria da infraestrutura escolar, de modo a incluir salas de descanso nas escolas? Posso falar, Fernando? Então, o que já acontece? Eu estive em algumas escolas públicas que tem um espaço para dormir, né? A escola de tempo integral, nesse caso, financiado por empresários, tinha salões para que os meninos pudessem dormir logo depois do almoço, né? A questão também da ideia de formação integral vai trazendo outras possibilidades. Por exemplo, o contraturno, muitas escolas já estão trabalhando com contraturno, né? E isso abre espaço para amanhã, para que eles possam chegar mais tarde, né? E o contraturno à tarde, eles têm outros elementos que não só o cognitivo, mas outros elementos ligados. Porque a ideia não é só dormir, né? A ideia é trazer uma escola que traga um significado maior que o intelecto, traga um significado emocional, traga um significado de conexão entre as pessoas. Então, e mais, o Fundeb agora, ele está trazendo 2 elementos. Primeiro, a melhoria salarial, né? E que dá mais tempo para o professor não ficar correndo como um louco, né? E dá mais tempo para que ele possa se dedicar melhor à escola, né? E a questão do custo aluno-qualidade, que tem a ver com uma infraestrutura maior da escola, porque essa ideia do sono, ou do descanso, ou do prosear, né, pela escola, tem muito a ver com a infraestrutura que a escola dá. Então, o Fundeb está trazendo melhoria salarial, o que dá mais tempo para o professor, está trazendo o custo aluno-qualidade, que dá infraestrutura para a escola, e está trazendo a ideia de formação integral, que tem a ver com não só o intelecto, mas a ver ou com outros elementos da escola que trazem qualidade de vida para o estudante. Miguel, para você ainda, a Silvia Conway pergunta, já que você já está sensibilizado com essa causa há 30 anos, trabalhando na área da educação básica, a seu ver, quais as dificuldades para sensibilizarmos agentes do governo? Então, é complicado, né? Porque é tudo uma questão política, né? A gente não tem uma profissionalização dos secretários de educação, há uma mudança constante a cada 2, 4 anos e não formamos uma estrutura estruturante, né? Então, eu acho que tem muito a ver com a incapacidade de a gente formar um corpus profissional que está surgindo agora. A gente tem no Brasil uma estrutura, por exemplo, Todos pela Educação. É uma estrutura muito séria de gestão, né? Então, agora a gente está começando a criar a Tabata, essa gente que está surgindo aí, você citou a Dorinha, né? A gente hoje está profissionalizando o processo educativo, né? Então, os próximos anos, eu tenho certeza que se formará um corpus dirigente mais profissional e, a partir disso, a gente consegue avançar. A gente tem estados como Pernambuco, Espírito Santo, São Paulo, que começam a formar uma estrutura educacional, Goiás, muito bom.
Então, eu acho que primeiro formar um corpo profissional e, a partir disso, a gente estruturar a educação no Brasil. Fernando, a Luciane pergunta se as aulas começarem mais tarde, será que os adolescentes não irão dormir ainda mais tarde? Isto é, fortaleceria ainda mais o atraso de fase? Então, essa é uma preocupação, eu acho, totalmente pertinente, mas os vários estudos realizados, não só no Brasil, mas em outros países, mostram que a equação gera um aumento da duração. Quer dizer, que se você atrasa 1 hora o horário, em geral, os adolescentes atrasam um pouco, mas não atrasam tanto, atrasam 20 minutos, então o saldo é positivo. Mas por isso que eu insisto que essa medida, a modificação dos horários escolares, é uma medida necessária, mas não suficiente. É claro que tem que ocorrer outras medidas, incluindo a informação, dar informação para os pais, para os adolescentes, para que eles passem a valorizar mais o sono, a negociar o uso de telas, ou seja, não basta só atrasar. Então, para não correr esse risco, para não perder essa hora que a gente está atrasando, ela tem que estar associada a outras medidas. Deixa eu só voltar aqui, o Sérgio Brandão falou, e você falou, André, da erudição do Sérgio Brandão, que ele falou da questão evolutiva. Não sei de onde ele fez essa reflexão, mas, sem dúvida, no meio acadêmico tem essa discussão, Sérgio, que essa poderia ter sido uma estratégia reprodutiva, porque você exploraria outros horários de reprodução, sendo jovem, teria mais dificuldade de disputar espaço com os adultos. Então, sem dúvida, essa discussão já existe no meio acadêmico. É muito interessante, quer dizer, ela sai fora da nossa discussão aqui, mas ela é muito interessante. Gente, eu queria que cada um falasse as suas considerações finais, 1 minuto, 2 minutos para cada um, porque o nosso horário aqui termina 20h30, a nossa mesa, a nossa discussão, a exposição do manifesto, né? O manifesto estará nas telas do nosso congresso virtual, estará no site da Associação Brasileira do Sono, que cada um leve para o seu meio acadêmico, para o seu meio profissional, para a sua casa, para a escola dos seus filhos. Eu acho que a gente tem que difundir em cadeia, né? Falando, voz e voto, aquela cadeia que eu mostrei ali quando eu apresentei, né? Não adianta ser só o aluno, o estudante, ou o pai sofrendo com ele, ou o cronobiologista estudando isso a fundo, mas eu acho que cada um fazendo a sua parte para que a gente consiga lá na frente o êxito de mudança. A flexibilização, eu acho que a pandemia veio aí para mostrar que dá. Quer dizer, de uma forma ou de outra, os alunos estudaram. Eu tenho meus filhos trancados no quarto o dia inteiro, estudando online. Para você ter uma ideia, agora eu não consigo mais almoçar com eles, nem jantar com eles. Antigamente, quando era presencial, hoje está mais difícil, porque os horários estão misturados e eles estão até dormindo mais mesmo, porque não estão levantando 5h30 da manhã para sair, pegar o carro e chegar nos seus destinos. Enfim, então houve uma mudança, houve uma mexida esse ano. Que a gente aproveite essa mexida de alguma maneira e coloque em prática para esse nicho, né, dos adolescentes, essa necessidade de sono. Primeiro que ele precisa dormir mais do que o adulto. E segundo, que ele precisa dormir mais tarde e acordar mais tarde. Então, as pessoas precisam entender isso melhor, tirar esse jargão da preguiça, né? Por favor, cada um dê suas considerações finais. Eu posso começar? Olha, eu vi vários comentários aqui no chat e aproveito da doutora Silvia, que fala sobre os problemas da educação básica e que a flexibilização do horário pode soar como... Tem razão com essa colocação, porque é realmente o que se pensa nisso. São tantos os problemas que envolvem a educação dos nossos filhos, como que o ensino remoto está sendo, se tem qualidade, se eles estão aprendendo, se não estão, como é que faz isso? Mas a gente tem que parar para resolver as coisas que a gente pode resolver. Não adianta a gente começar as aulas, por exemplo, 7 horas da manhã e largar eles para a hora do almoço, 15 para as 2 da tarde. Né?
Ah, mas eles lancham na escola 2 vezes, né? Eles comem lá o que tem na cantina, pão de batata e etc., e não vão para um esporte, e aí tem a obesidade, aí vem essa questão toda que a ciência nos mostra, diabetes e todas essas consequências. A pandemia ela veio para mostrar que é possível, em 15 dias, no máximo, as escolas particulares implementaram o ensino remoto de uma forma ou de outra. Se a gente tivesse falado para eles assim, olha, diretor, você vai ter que implantar o ensino remoto em 6. Ele ia olhar para a cara da gente e ia perguntar se nós estávamos no curso. Não é verdade? E eles implantaram em 15 dias. Muitas escolas públicas fizeram isso com muita propriedade, do jeito que podiam. Pelo WhatsApp, no cartilha. Muitas escolas públicas fizeram isso muito bem, dada as contingências. Então, a gente precisa buscar como fazer. Qual é a receita? A receita é a escola conversar com a comunidade, com os especialistas, com os professores e definir o modelo para aquele lugar. Entende? Essa questão da escola pública mesmo que o professor trouxe, eu lembro que eu conheci uma mãe que ela ficava em pânico porque a adolescente dela pegava o ônibus, porque muitos dos adolescentes eles vão para a escola de ônibus mesmo. Pegava o ônibus de madrugada, de noite na escola, entende? E que o pai levava algumas vezes, mas nem sempre podia. Então, são os problemas, a gente tem que resolver um a um. Eu tenho a tranquilidade de dizer que é possível se as pessoas quiserem. Eu gostaria de acrescentar, Virgínia, a gente tem uma identidade muito grande, né, como pais. A gente se preocupa com a questão que você tocou, não é só a questão do sono, é a questão do... Meus filhos, por exemplo, sempre gostaram muito de atividade esportiva, de skate, de surf, só que agora o que está acontecendo, por exemplo, o meu caçula de 16 anos está podendo dormir mais, mas em compensação, o ensino à distância não tem mais tempo para fazer o parkour que ele adora, não tem tempo de fazer uma atividade enquanto está sol, porque é impressionante, a gente tem que enfrentar vários problemas ao mesmo tempo. A gente tem que estar atento para tudo isso, a questão do exercício físico é importantíssima, de outras atividades como ensino de música, de dança, outras atividades que são importantíssimas para a formação de qualquer pessoa, e é nessa fase, especialmente da adolescência, que essas atividades vão agregar valor na vida futura deles. Mas eu acho que a gente também não pode perder foco nessa campanha que é importantíssima. Nós sabemos que as campanhas de vacinação, de contra cigarro, a gente conseguiu muitas vitórias. Hoje em dia se fuma muito menos no Brasil do que quando eu era adolescente, por exemplo, graças a campanhas que foram feitas muito de forma semelhante a essa que nós estamos empenhados, né, de alertar para a importância do sono dos adolescentes. Então, eu acho que a gente deve persistir nessa iniciativa muito boa da Associação Brasileira de Sono, que eu mais uma vez parabenizo a André, a todos da associação, a todos vocês que estão atuando, se preocupando, você, Virgínia, que é incansável, sempre publicando no Facebook artigos interessantíssimos, que eu também compartilho e tento alertar, e aos poucos a gente vai sensibilizando. E como você falou, né, as escolas, Virgínia, em pouquíssimo tempo elas se adaptaram ao ensino à distância online, então elas também podem se adaptar. Quando a gente sabe que existe algo que é importante para a saúde das pessoas, especialmente dos nossos filhos, no caso, elas vão se adaptar, e tem que se adaptando, né? Talvez a gente não consiga tudo de uma vez, mas vamos melhorando aos poucos, né? Esses modelos de flexibilização, as atividades que o Fernando mencionou, assíncronas na parte da manhã, deixa as pessoas chegarem, tomar um café na escola, conversarem, fazer uma social, e deixa começar as aulas mesmo a partir das 8h30, 9h. Então, há modelos que a gente pode sugerir, e as escolas que começarem a implementar e conseguirem, a gente deve, com a ajuda da comunicação, aí eu posso também ajudar, vamos mostrar, olha o rendimento dessa escola aqui, como melhorou depois que os alunos passaram a entrar. Eu me lembro de um filme francês maravilhoso, um filme não, baseado numa história real na França, uma escola de imigrantes que tinha um rendimento escolar péssimo, bastou um diretor inserir o ensino de música na escola que o rendimento dos alunos melhorou muito,
Ou seja, são tantas coisas que podem ajudar a melhorar a vida dos nossos filhos e adolescentes, de todos, que o sono que a gente está focando aqui é uma delas, mas eu acho que a gente tem que continuar, não esmorecer nessa luta, nessa campanha, e eu acho que estamos juntos aí nessa guerra. André, eu sei que a gente precisa encerrar, mas eu só queria fechar o seguinte: se a gente todos nós queremos uma escola mais inclusiva, mais criativa. Tem problemas extremamente complexos e caros que a gente precisa resolver. O sono é dos mais simples e dos mais baratos. A gente tem que começar por esses. E depois a gente vai resolver os mais complexos. Mas se a gente quer uma escola mais inclusiva, o sono tem que entrar. A gente tem que permitir os alunos dormirem mais. Bom, rapidinho. A gente está com o Siddhartha Ribeiro, que está virando uma estrela do sono. Eu acho sensacional. Uma fala para a Sylvia Conaway: você pode procurar o Itaú Social, a Lehman Foundation, né? O Todos pela Educação, o Instituto Unibanco, todos eles podem te ajudar nesse processo de se inserir no mundo da educação. Obrigado, pessoal. Gente, olha, acho que foi acima das expectativas, sucesso de público e de renda. Eu acho que todos nós, né, a gente falar sobre o assunto, falar do que a gente pensa, com embasamento científico e também quando a gente sente na pele o problema, é bem importante, e eu acho que muitas pessoas que nos assistiram aqui vivem essa mesma problemática e acreditam e concordam com o que a gente falou. Vamos disseminar, é essa forma que a gente vai conseguir mudar. Muito obrigada pela participação de todos, pelo tempo de vocês, tá? Eu vou encerrar a sessão agora. Um beijão. Tchau. Tchau.